Olá! Esse vídeo é uma continuação do vídeo de ontem, é uma segunda parte que eu acho que também vai fazer sentido se você só assistir esse e não assistir outro, ou se você assistir primeiro esse e depois o outro, acho que não tem problema, mas vai dar para entender porque tiveram comentários muito interessantes e eu acho que vai dar para complementar assim de uma forma bem bacana. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, de mostrar para vocês quais são os temas com os quais você pode contar com o psicólogo. O que você pode se trabalhar, se desenvolver, quem sabe mudar muita coisa aí na tua vida de forma prática ou mudar o seu olhar com relação a você mesmo, com relação a outras pessoas. Às vezes só isso, não é só, muda muito, muda tudo na sua vida. Eu mesma não atendo, mas apresento meu site, tem uma equipe grande, o link está aqui, pelo WhatsApp até é bem mais prático de você pegar as informações objetivas, horários, valores, local de atendimento, que é a região da Avenida Paulista, para o presencial, ou então online para qualquer lugar do mundo. Então vamos lá, o vídeo de ontem eu fiz com muito coração, eu fiz com um roteiro como a maioria dos vídeos que eu faço, porque eu não gosto de me perder na sequência de ideias, então eu faço um roteiro esse que eu coloco sempre quando tem aqui na descrição, né? Você baixando aqui nessa caixa de informações, na descrição do vídeo tem uma série de informações do site, de e-book e tal, e lá no fim tem também o texto. Mas, e por que eu tô falando isso? Porque um dos comentários foi que, você se perdeu. Eu não me perdi, eu tava seguindo uma sequência. Pode ser que tenha perdido um pouquinho a espontaneidade, às vezes acontece, né? Mas é um preço que eu tenho que pagar. Eu falo, eu perco a espontaneidade e sigo aquela sequência que dá sentido ao que eu tô querendo dizer, que vai fechar a minha ideia, ou eu deixo a coisa mais solta, fica mais espontânea, mas às vezes acaba o vídeo quando eu faço desse jeito mais espontâneo, que vai ser o de hoje, né? Sem tanto roteiro, só com os tópicos que eu anotei aqui dos comentários. E no final eu fecho o vídeo, acabo de gravar e falo, mas tinha esse ponto tão legal para falar, mas enfim, fica lá. E eu estou usando como título do vídeo, eu acho que vou usar na capa, uma frase que eu até pedi autorização para a pessoa, que uma pessoa colocou nos comentários, eu achei assim perfeito, que ela colocou, adultecer pode ser um trabalho, que ela falou é um trabalho árduo, mas aí eu coloquei, não pode ser um trabalho árduo, porém libertador. Porque essa coisa dessa frase que eu coloquei de adulto não precisa de amor, para muitos, ou para alguns eu acho que não foi para a maioria entendeu, mas teve uma parte que não entendeu. Ficou só nessa frase, me dá a impressão que só leu o título e colocou lá a sua ideia, e que não é ruim, hein? Legal, coloca a ideia, o que te veio na cabeça, porque a gente tem material para continuar desenvolvendo aqui e perceber o quanto que vocês entendem. Mas para quem assistiu o vídeo e entendeu todas as partes, eu acho que enfim, é o que eu vou falar agora. Então vamos lá, comentários que foram colocados que eu acho que é interessante a gente complementar. Que nem uma das pessoas colocou assim, amor é sempre interesseiro, por isso que eu não quero mais. Então ela entendeu assim, adulto não precisa de amor, então adulto precisa de amar, adulto fecha as portas para todo mundo, não quero saber de ninguém, porque ninguém sabe amar, ninguém vai conseguir me amar, eu também não vou conseguir amar ninguém, então não quero. Não foi isso não que eu falei que adulto não precisa, mas adulto vive situações de amor, só que não no sentido de necessidade. Ele aprendeu a ter relações, né, de amor da infância. Na infância ele recebeu aquele amor que era, quando recebeu, ou devia ter recebido, aquele amor totalmente entregue, aquele amor totalmente incondicional. E é uma coisa que eu falo sempre, amor incondicional é só criança que merece. Adulto não tem mais amor incondicional. Adulto eu gosto de você se você estiver sendo legal comigo. Deixou de ser legal comigo? Pô, pera lá, né? Não tô mais gostando dessa história. Então, o que eu quis dizer foi isso, de que uma criança precisa, ela sim precisa. Uma criança que não recebe amor da forma correta, aquele amor que entende ela, aquele amor que realmente é de vontade de atender, de perceber quais são as necessidades e entender as nuances, né? Porque às vezes a criança, ela está sendo muito chata, digamos assim, insistindo numa coisa que ela quer
E o adulto fala, não, isso eu não posso te dar, isso você está pedindo sem ter razão. Ou é um doce, ou é um brinquedo, uma coisa assim. Então a gente fala assim, como assim, né? A criança precisa ser atendida em tudo, precisa dar todos os brinquedos que ela quer? Não, você precisa entender o que ela está querendo dizer com aquele pedido de brinquedo. Normalmente não é o brinquedo em si, normalmente é um tempo mais com você, normalmente é uma conversa, é sentir que ela está sendo importante, que ela é importante ali naquele momento. Então, no inconsciente dela é que se você me der esse brinquedo que eu estou pedindo, vai ser uma prova de que eu sou importante. E se você provar que ela é importante de alguma outra forma, ela vai abrir mão do brinquedo. E aí tem gente que ensina técnicas, né? Não, você vai substituir, você não dá o brinquedo, você vai negociar, você pode ir pelo caminho que você quiser. Eu não gosto de estar falando qual é o caminho certo, porque cada pessoa é uma pessoa, cada dinâmica é uma dinâmica, mas enfim, a pessoa que cresceu, que teve lá na sua infância, todo esse amor incondicional, ela cresce com total capacidade de entender os amores daí pra frente, de entender o amor que realmente é legal, o amor que não é interesseiro, né? Porque como a pessoa fala assim, todo amor é interesseiro. Não, a pessoa que foi amada de verdade, ela consegue entender, esse amor aqui é interesseiro. Então nem é amor. A pessoa está dizendo que é amor, mas está usando uma palavra bonita aí para me convencer de alguma coisa. Então ela consegue separar. Agora, a pessoa que precisa de amor e adulta, ela vai entender qualquer falácia, vai entender qualquer coisa como amor. A pessoa vem chamando aquilo de amor. Você me ama, então você paga um carro para mim, me compra um carro. Você me ama, então paga as contas da minha casa. E a pessoa fala, poxa, eu amo essa pessoa, então se eu não der... isso é um amor interesseiro. Só que o adulto que não passou por essa fase de infância, recebendo esse amor, ele não consegue diferenciar, porque ele fica naquela carência de amor. E ele vai ver amor em tudo onde não existe, porque ele ainda está precisando, não foi suprido. Cresceu com essa ausência, cresceu com essa falha. Basicamente é isso. Aí uma pessoa coloca, né? Não concordo com você, porque amor é dependência. Me ensinaram na igreja, me ensinaram na família, que é assim que tem que ser, amor tem que ser dependência. Aí o que eu respondi para ela, que se quem está te ensinando que amor é dependência é o beneficiado nessa dependência, desconfie dessa conversa. Né? A pessoa fala, não, para amor de verdade é quando a pessoa... Não, amor é troca. Amor é você viver bem com a outra pessoa. E o que eu falo é muito diferente do amor que uma criança precisa e o amor que um adulto vive. Porque o amor de uma criança é dependência. Porque ela nasceu dependente. Ela nasceu careca, banguela, sem saber falar, sem saber andar. Ela é dependente. Então ela precisa de ser muito bem atendida em tudo, na alimentação. Ela não sabe procurar comida sozinha, ela não sabe se vestir sozinha, ela não sabe se limpar sozinha, o bebê não sabe. Então o bebê nasce dependente. E com o tempo vai aprendendo, cada um dentro do seu tempo. Né? Outra coisa que é horrorosa e que atrapalha muito o desenvolvimento, a inter-relações de amor, são as forçações de barra. Tem que largar a fralda antes dos 2 anos, nem lembro mais. Tem que comer sozinha até 1 ano. Tem que nada. Tem que dar um tempo para cada um de perceber o seu momento, a sua prontidão para passar para a próxima fase. Foi respeitado nas suas dependências, não vai precisar de ser dependente de mais ninguém pro resto da vida. É isso. Aí uma outra pessoa coloca, não concordo não, porque todas as pessoas precisam de amor. Eu acho que todas as pessoas, quando ela falou pessoas, acredito que ela está falando todos os adultos, porque criança precisa. Adulto não precisa, adulto desfruta o amor. Ele está no mundo, aconteceu o amor, encontrou com uma pessoa que bateu, deu sintonia, vai ser uma convivência legal? Bacana, vamos desfrutar esse amor, tem mais é que desfrutar, é muito legal. Não aconteceu? Não apareceu aquela pessoa legal? Não bateu aquela sintonia? Vive-se do mesmo jeito, né? O adulto que deixa de viver porque está em busca angustiada por um amor que não sabe qual é, que não conhece a pessoa, que às vezes nem conhece a pessoa, ou então numa situação que foi contada no comentário, que a pessoa é loucamente apaixonada por alguém que não dá a menor bola para ela. Isso é amor?
Esse amor de adulto, querer loucamente ficar insistindo numa pessoa que não quer nada com ela e deixar de viver e mudar de estado por causa dessa pessoa. Não, tá dando o nome de amor, é uma louca dependência, tirar essa palavra louca, vai. É uma dependência intensa, desproporcional e prejudicial. Aí uma outra pessoa coloca, amor é uma máscara, né? Amor não existe, é só uma máscara para as pessoas se reproduzirem. E então, eu tô falando daquele amor que começa lá no começo da tua vida, que você não tá nem pensando em se reproduzir. Agora, esse amor que você fala das pessoas se reproduzirem, é aquela mentira que as pessoas contam. As pessoas sabem que o amor é uma coisa legal, bonita e bacana, então usa isso, se acredita percebe que o outro acredita e percebe o amor como uma coisa legal, bonita e bacana, ele vai usar essa palavra quando não existe esse sentimento. Aí o que ele só quer é se reproduzir ou nem reproduzir, ele, né, só quer alguma outra coisa. Então ele usa essa palavra. Se a gente conseguir distinguir, se a gente entender como foi a nossa vivência de amor lá na nossa infância, a gente começa a ter total capacidade, aí entra naquela frase, adultecer é um trabalho árduo, cansa, dá trabalho, ir lá entender seus sentimentos, entender o que você recebeu, entender o que você aprendeu, pode ser difícil, mas dá uma liberdade, te dá uma sensação assim de você não precisa nem brigar mais com as pessoas. Brigar pra quê? Eu já te entendi, eu já sei o que você quer não é o que eu quero, então eu só sigo para um lado, você para o outro, tá tudo bem, ninguém tá se desgastando nessa história. E aí, outra frase. Eu discordo que nenhum adulto precisa de ser amado, pois o amor é uma necessidade básica do ser humano. Sim, e essa necessidade básica é suprida lá quando você nasce. E você aprendendo a amar e percebendo que você foi amado da forma que você precisava e devia lá quando você nasceu, você tem toda a condição de passar o resto da vida amando em primeiro lugar a você mesmo. Você percebe que você teve o que você precisou, que você mereceu aquele amor todo. Você vai passar o resto da vida amando em primeiro lugar a você mesmo e percebendo e tendo aquela sintonia bem bacana de entender quem é que está ao seu redor e que é legal para você e que vale a pena você continuar todos os tipos de amor. Amor de amizade, amor de chefe, amor de romântico, amor, todo tipo de amor. Você vai estar bem apuradinho para falar assim, aqui vale a pena eu ficar, vale a pena eu me aprofundar nessa relação, aqui não vale a pena. Então você segue em frente, você não sofre, você só vira as costas e segue em frente. Aí uma outra pessoa me pergunta, até que idade a criança precisa desse amor incondicional? Deve ser uma mãe ou um pai, porque ele fala assim, porque eu preciso trabalhar o dia inteiro e dar atenção para a criança é muito penoso. Sim, é penoso, total. Um filho dá um trabalho doido, porque a gente não tem o filho como exclusividade na nossa vida. Mas você sabe que já teve? Se você for pensar na evolução, a gente vive nessa época moderna que a gente precisa sair de casa, precisa trabalhar, precisa se distanciar das pessoas do nosso convívio para a gente conseguir se manter há um período bastante recente, período industrial, talvez um pouco antes. Se a gente for falar do homem primitivo, o que ele fazia? Ele vivia em comunidade, eles, quando começaram a plantar, plantavam, quando começaram a se fixar nos locais com as plantações, com gado, vivia ali todo mundo junto. Uma criança não era filha daquele casal, era filha daquela comunidade. Todo mundo se ajudava. Uma mãe e um pai tinha apoio de todo mundo. Diferente de uma mãe hoje, a quantidade de mães solos que tem, que é só ela e ela. Né? Ela tem que levar na creche, ela tem que buscar na creche, ela tem que fazer todas as compras, ela tem que cuidar da casa, ela tem que... E quando tem um marido que faz uma parte dessas coisas, ele ajuda, né? Aí essa palavra ajuda, eu já falei tanto por aqui. Marido que ajuda eu acho um terror, porque se sente em dívida com quem te ajuda. Ele tem que fazer a parte dele, ele mora lá, ele tem que fazer a parte dele, o filho é dele, ele tem que fazer a parte dele. O marido que tem uma mulher agradecida porque ele ajuda é mais um peso, não alivia muita coisa não. Mas isso é muito moderno. A gente vive há poucos séculos nessa toada, considerando a história humana desde que a gente surgiu, desde que o Homo sapiens está aqui na face da Terra. É um tempo muito curto, então por isso que é muito árduo, porque é muito recente essa história da gente
precisar de botar a criança na escola, de precisar de ir para o trabalho, de dividir, agora é casa, agora é trabalho, agora é... Porque por muito tempo foi tudo junto. Se divertia-se trabalhando, convivia-se enquanto estava fazendo as coisas de casa e estava ali junto. Quem nunca viu essas comunidades primitivas, que eu não sei nem identificar, falar que nomes, mas comunidade primitiva que a mãe tinha o bebê amarrado no seu corpo o tempo todo. Estava ali dentro de casa fazendo as coisas, estava ali no campo cultivando, estava... A criança estava perto de quem ela mais queria e precisava estar perto. Então, é árduo. O que a gente faz? Tenta adaptar da melhor forma possível, tenta dar a melhor qualidade de tempo enquanto está ali, enquanto tem tempo. É 15 minutos, é 1 hora, é 2. A gente tem que saber que botou uma criança no mundo, e quem te botou no mundo também deveria saber que você precisava, né? De tempo, de atenção, de acolhimento, de amor, de cuidados. Tudo isso. Enfim, uma frase, já que todo esse vídeo de ontem foi... Como é que eu falo? Ai, qual é a palavra? Foi inspirado. Foi inspirado por uma frase da Laura Gutman. Vou fechar com uma outra frase dela, que ela fala que criança sempre tem razão. E aí eu sei que muita gente se assusta, e eu digo, você, quando você foi criança, você tinha razão. Você tinha razão naquilo que você pedia, naquilo que você precisava, naquilo que você queria. Por que eu falo isso? É que a quantidade de pessoas que coloca que eu não fui cuidada, eu não fui amada, me deixaram de lado, quase que fui criada sozinha. E mesmo se não chegou nesse extremo, a educação que nossos pais aprenderam, e talvez você também tenha aprendido, que seria a certa, que seria a boa, é uma educação de não pode mimar a criança, não pode deixar ela te dominar. Aliás, esse é um tema que eu estava preparando para o vídeo de hoje, aí eu troquei. A criança não pode dominar, ela tem que saber quem manda. Criança não tem querer, criança não tem... Aí chega alguém e fala assim, não, criança tem querer. Ela é a principal dessa história, porque ela está se formando. Ela ainda está com tudo ali para entrar, para entender, para perceber do mundo. E se você for colocando para a criança, você não tem vez, você não tem voz, você não tem querer, você não tem escolher, você... E isso se faz de todas as formas, das formas mais objetivas, às vezes com a frase falada diretamente para a criança não tem querer, você vai fazer o que eu estou mandando e acabou. Às vezes é de uma forma mais subjetiva, que é, por exemplo, quando a mãe vai embora, ela está em casa, ela tem que sair para trabalhar, tem que sair para resolver alguma coisa, vai deixar a criança em casa com alguém, ela fala assim, ó, para não chorar, para não dar problema, eu vou sair de fininho. Esse sair de fininho é uma falta de respeito, esse não se despedir, esse não avisar, esse não conversar, esse não se comunicar com a criança. Ah, mas ela vai chorar. Quer dizer, então, que se eu for conversar com ela, ela deixa de chorar? Não, ela vai chorar. Ela vai chorar. É falta de respeito não permitir a ela nem que ela viva esse momento da despedida. Pode ser que hoje ela chore bastante, amanhã talvez ela chore um pouco menos, depois ela vai entendendo, conforme ela for amadurecendo, que essa é uma realidade. De vez em quando a mãe vai sumir mesmo, que ela tem as outras coisas para fazer em outros lugares. Mas se se não se despediram de você, eu gosto de sempre colocar o adulto que está aqui me ouvindo nesse posição da criança. Se não foi, se você não recebeu essa despedida, talvez você não lembre, talvez ninguém te conte. Se você for perguntar para o seu pai, para sua mãe, talvez ninguém lembre disso. Ah, como é que era? Sei lá, faz tanto tempo, não lembro como é que eu fazia para ir embora. Mas não importa que não lembra. A informação ficou, aquela sensação de abandono ficou, aquela sensação de cadê? Pera lá, aquela pessoa que eu mais gosto, que é mais importante no mundo, que estava aqui agora comigo, não está mais. Posso confiar nas pessoas? Não posso. Aí cresce um adulto que não confia em ninguém e ninguém entende por quê. Né? Por que você não confia em ninguém? Ah, porque eu não confio, porque as pessoas provaram para mim que não são confiáveis. Às vezes começou a provar lá quando você tinha 6 meses de idade e ninguém notou, todo mundo achando que estava fazendo pelo seu bem. Então ser percebido nas suas necessidades, o que você precisava, do que era realmente importante, é um respeito que você leva para a vida inteira. É difícil? É difícil. Quem é que aprende tudo isso?
só quem estuda, quem entra. E o pior é que essas teorias não são nenhuma novidade, já vem sendo desenvolvida há muito tempo, só que com muito pouca visão, porque é muito forte aquela crença de que educar é botar a criança no eixo. Educar é fazer ela se adaptar. Não, né? E não. E sem confundir, claro, que quando a pessoa fala que a criança tem sempre razão, que a criança precisa de respeito, que a criança precisa ser atendida, sem confundir de que se a criança pedir o chocolate antes do almoço, você tem que dar. Ninguém está falando isso. Você tem que entender essa criança, entender o que de fato ela está pedindo, você tem que conversar com ela, você tem que dar atenção, você tem que. Quando eu falo de criança, eu já fiz um vídeo só sobre se tem que ninguém tem que nada. Aí quando eu falo de criança, eu falo tem que. Não, mas aí eu acho que tem que sim. Porque a gente está falando daquele ser, como eu falei, que nasceu careca, desdentado, sem roupa, que não sabe procurar comida, não sabe se limpar, não sabe tomar banho, porque é um bebê. Como eu falei num outro vídeo, que a gente nasce prematuro, tem teorias de que a gente tem mais um ano depois que nasceu, que devia estar em gestação, mas o ser humano tem que expelir antes por causa do tamanho do crânio, aquela coisa toda. Então a gente nasce prematuro e ninguém entende que esse serzinho que acabou de vir para o mundo é prematuro e lida como se fosse alguém que já precisa ser adultizada. Não, você vai adultecer, usando a palavra da inscrita, você vai adultecer no seu tempo, mas aí é importante adultecer, né? Quando você estiver no seu tempo preparado, depois dos 20 e tantos anos, teu cérebro está formadinho, aí sim você vai olhar para você e vai falar, agora eu preciso me colocar no mundo de um jeito aqui bem diferente, porque já estou preparado, agora já estou pronta, não sou mais aquele bebê careca, enfim, daquela forma. Eu sei que tem muita gente que vai me ouvir falar, eu não nasci careca, mas você entendeu o exemplo e a história toda. Bom, o vídeo resposta acabou, o parte 2 acabou ficando bem mais longo do que a parte 1, mas espero que eu tenha conseguido complementar algumas ideias, né, e responder a pelo menos alguns comentários que eu achei que eram assim, mais impactantes, mais distantes da ideia que eu estava tentando passar. Eu sei que a gente nunca consegue passar uma ideia 100%. As pessoas que ouvem um vídeo, que lê um livro, vai sempre absorver mais intensamente ou aquilo que ela já acreditava que era verdade ou aquilo que ela já estava meio que se preparando para entender, e algumas coisas a pessoa meio que abstrai e passa por cima. Mas enfim, é a vida. A gente continua em frente, continua estudando, aprendendo sobre a gente mesmo, que eu acho que é o melhor aprendizado que tem no mundo. A gente aprender como é que a gente funciona e mudar esse olhar com relação a gente mesmo. É tão bom ter um olhar mais verdadeiro, mais claro, de quem você é, o que você é, por que você faz as coisas que você faz. Dá essa liberdade, essa sensação de que, ufa, não preciso mais ficar preso a esse tipo de coisa. É tão bom. Muitas vezes sozinho é difícil, por isso que eu falo, procura um psicólogo, faça esse trabalho de conhecimento que você pode mudar bastante coisa em você. Deixa o like no vídeo, entra na caixa de informações, se quiser. Não, hoje eu acho que eu não vou colocar o texto não, porque são só resposta a comentários, mas enfim, obrigada por me ouvir.